E quem tem sede da palavra, quem tem fome da palavra, quem tem desejo de aprender mais do Evangelho, vem comigo porque eu tenho uma palavra para o teu coração que vai abençoar muito a sua vida nesse dia. Eu tenho certeza que Deus ainda tem uma palavra para a nossa noite, para a nossa madrugada. Se você ama a palavra de Deus, livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6, verso de número 1 em diante. Perdão, livro de Juízes, capítulo 6, verso 11, que diz assim: a paz do Senhor para todo mundo. Eu estou online agora pelo meu Instagram e também estou online pela minha página no Facebook, pr.rodrigosantana. E antes de eu entrar para ler o texto aqui, a minha bateria tá fraca, daqui a pouco ela vai cair. A galera que tá aqui no Instagram, daqui a pouco a bateria vai arriar, vai diminuir. Então, se você perceber que a live caiu, vocês podem sair do Instagram, que eu estou online também pelo Facebook na minha página, tá bom? Na página pr.rodrigosantana com 2 N's. Vocês aparecem lá que eu tô online também. Tô dando esse aviso caso a live aqui do Instagram caia, eu tô também pela minha página no Facebook. Juízes capítulo 6, verso de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O texto que eu li está em Juízes capítulo de número 6. Eu li do verso 11 até o verso de número 13. Na verdade, esse contexto aqui ele é muito maior, abrange muitos mais versículos, mas eu li apenas esses 3 versículos aqui que vão falar a respeito da vocação de Gideão, para que através dele Israel seja livre da mão dos medianitas. Observe aqui que Israel ele está debaixo da servidão dos medianitas. Ele está sendo oprimido pelo povo por volta de 7 anos. Tudo que Israel produz é roubado por esse povo. A Bíblia vai dizer que toda novidade de vida, tudo que é plantado, tudo que é produzido por Israel, vai ser roubado pelos medianitas e pelos amalequitas. Israel não consegue sobreviver, de modo que o estado que eles estão vivendo agora é um estado de crise, de calamidade. E o capítulo 6 começa dizendo que Deus permite o povo passar por esse processo porque o povo fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Isso vai acontecer constantemente na história de Israel. Eles vão ser influenciados por deuses pagãos, por povos pagãos, vão adorar outros deuses, e por causa de quebra de princípios, Deus permite o mal para que o povo se volte novamente a Ele, para que o povo venha restabelecer a sua aliança com Deus. Então, o período aqui do contexto do capítulo 6 de Juízes é um período que Israel está 7 anos debaixo da servidão dos medianitas. Há uma crise plantada dentro desse povo. Tudo que Israel planta, tudo que Israel produz é roubado pelos medianitas. De modo que quando os saqueadores passavam, roubavam as ovelhas, roubavam os bois, roubavam todo tipo de plantio, todo tipo de colheita, todo tipo de animal, né? De modo que você vai perceber que Gideão está malhando trigo dentro do lagar, num local onde não é propício para esse tipo de trabalho, e ele vai fazer isso pela sua necessidade. E vai ser nesse estado de calamidade que Deus resolve aparecer, que Deus vem e aparece embaixo de um carvalho com a representatividade de um anjo, e você vai perceber que o anjo que está aqui é o próprio anjo do Senhor, que vem diante desse carvalho para falar com Gideão. O anjo aparece embaixo do carvalho, vai na direção de Gideão, aparece para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso.
E o texto diz que nesse momento Gideão ele estava malhando trigo no lagar. O que seria um lagar? O lagar é um lugar onde as pessoas costumavam pisar nas uvas para extrair das uvas o vinho, né? O que era o lagar? Era como se fosse um lugar, um buraco, né? Onde passou por uma escavação. Nesse buraco era colocada as uvas, as pessoas pisavam em cima dessas uvas e o líquido que era extraído dessa uva se fazia o vinho. Então, Gideão ele está malhando trigo dentro do lagar, em um local que não é propício para isso, né? Não era comum existir isso. Então, por que você está vendo no texto Gideão trabalhando com esse ofício no lagar? Porque justamente aqui os saqueadores estavam roubando tudo de Israel. Tudo que eles plantavam no campo, tudo que eles produziam no campo, todo tipo de animal. Então Gideão está trabalhando num lugar que não é muito propício para os saqueadores passarem e roubarem a colheita. O capítulo 6 diz que todo tipo de novidade de trigo, de plantio era roubada. Então, você vai observar que Gideão está ali trabalhando dentro do lagar, mesmo não sendo literalmente nesse período um local específico onde Israel costumava trabalhar com plantação, porém ele está fazendo isso para sobreviver, e é nesse período que o anjo aparece diante dele. O anjo aparece diante dele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele vai questionar o anjo e vai dizer: se o Senhor é comigo, por que esse mal me sobreveio? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por esse processo? O que é um questionamento humano, natural, que faz parte da humanidade, de qualquer ser humano quando passa por uma dor e não entende o propósito dela, né? Se o anjo diz para ele que o Senhor é com ele, por que está permitindo esses 7 anos de escravidão, de deserto, de sofrimento, onde tudo que se planta, tudo que se faz é roubado pelos seus inimigos, é roubado pelos medianitas, pelos amalequitas e outros que atacavam o povo de Israel nesse período? O anjo então vai começar a estabelecer um diálogo com Gideão, revelando para ele o propósito, falando da vocação que Deus tinha com ele a partir daquele propósito, para que coisas grandes fossem manifestadas sobre a vida dele e que através dele libertasse o povo de Israel das mãos dos medianitas. Por isso que o anjo diz assim: não te enviei eu? Ou seja, você foi vocacionado com esse propósito, foi levantado com esse propósito. Após esse encontro que Gideão vai ter com o anjo, ele resolve oferecer uma oferta para o anjo, um sacrifício. Ele vai pegar a oferta, vai oferecer, todo mundo conhece a história. O anjo recebe a oferta de Gideão, tendo em vista que quem aparece para Gideão não é um anjo comum, não é simplesmente um dos seres angelicais que servem a Deus, é o próprio Senhor que está apresentando a Gideão. Isso mostra para nós no texto por 2 motivos. Primeiro, quando o texto afirma que era o anjo do Senhor, a expressão anjo aqui está com A maiúsculo. Isso aqui difere as outras criaturas angelicais que Deus manda, que estão a serviço dele. Isso significa que o narrador aqui da narrativa, da aplicação pessoal, afirma que é o próprio Senhor, é o próprio Deus que está se apresentando a Gideão. Ele oferece a oferta, Deus queima a oferta, recebe a oferta para mostrar que foi consumida a oferta, que foi recebida aquela oferta, e após esse fato ele recebe uma outra ordem para destruir o altar de Baal que estava dentro de Israel. E isso era uma coisa importante acontecer, destruir o altar. Gideão vai sair dali, ele vai quebrar o altar de Baal, porque Israel estava sendo influenciada pela adoração aos deuses dos cananeus, aos deuses de medianitas, de outros povos, amalequitas, né? Baal em si influencia também como o deus dos cananeus. E diante dessa idolatria, você sabe muito bem que Deus não dividia a sua glória com ninguém. Esse é um dos principais mandamentos de Deus, que Deus sempre exigiu isso do homem, que a adoração, o culto, o louvor fosse somente a Ele, e não poderia adorar outro Deus além dele, né? Deus instituiu isso em Êxodo capítulo 20, amar a Deus acima de todas as coisas. Lembra da revelação que Deus deu a Moisés nos 10 mandamentos? Está lá em Êxodo capítulo de número 20. Então,
ele vai quebrar o altar de Baal, e no lugar do altar de Baal, ele vai estabelecer um altar ao Senhor, para cultuar a Deus. Depois Deus vai dar uma outra ordem, que vai ser a ordem já para se preparar para a batalha, né? Você vê que primeiro ele quebra o altar de Baal, depois ele vai para a guerra. Aí Deus vai começar a dizer para Gideão: Gideão, tem muita gente contigo, tem muita gente nessa guerra, a gente tem que limpar isso aí. Não vai ser vencida a batalha dessa forma. Pessoal que está no Instagram, que está dizendo que o vídeo está travando, vai para o Facebook, que o Facebook está fluindo normal e a imagem está até melhor, tá bom? Deus falou que tinha muita gente com ele, tá? Muita gente, de modo que se Israel vencesse aquela batalha, tá no texto do capítulo 7 de Juízes, alguns iriam dizer que foi a sua própria mão que livrou o povo, ou seja, que receberiam para si a glória, que receberiam para si o louvor, a adoração. Então Deus começa a filtrar o povo. Gideão diz para o povo que os covardes e os medrosos que voltem. Aí vão embora 22 mil homens. Ainda tem muita gente, Gideão. Muita gente. Faça tudo aquilo que eu te disser. Tudo aquilo que eu te ordenar. Gideão, então, vai observar a forma como o povo vai beber a água. E aquele que beber a água, colocando, lambendo da água como um cão, ou o outro que se abaixa para pegar da água, coloca num lugar à parte, separa o outro grupo. Enfim, todo mundo conhece a história. O texto diz que sobram 300 homens que fazem atitude de acordo conforme a direção que Deus tinha dado a Gideão. E são esses 300 que Deus vai usar para conduzir o povo de Israel à vitória contra os medianitas. Existem algumas aplicações aqui nesse texto que são muito pertinentes para a nossa vida e que vai abençoar muito a sua vida nesse dia e quem sabe vai ser uma direção para você, para aquilo que você precisa nesse momento. A primeira aplicação que eu observo nesse texto está aqui, quando o capítulo 6 do verso 11 diz que o anjo do Senhor, ele vai se assentar debaixo do carvalho e vai observar Gideão malhando trigo no lagar. Perceba, antes do anjo aparecer a Gideão, porque ele aparece no verso 12, no verso 11 diz que o anjo se assenta embaixo do carvalho. E ao se assentar embaixo do carvalho, ele vai ver que Gideão está malhando trigo no lagar. Gideão está trabalhando, não está percebendo nada. Mas o anjo está ali sentado embaixo do carvalho, observando Gideão trabalhar. Gideão não está vendo, não consegue ter perspectiva do que está acontecendo, mas a verdade é uma só. O anjo está sentado embaixo do carvalho, observando as atitudes de Gideão. Às vezes, a gente está tão envolvido com algumas coisas, e a necessidade é tão grande, a crise é tão grande, que a gente tenta fazer alguma coisa para reagir mediante o processo que a gente está vivendo. Porque o que Gideão está fazendo é isso, é tentar sobreviver, porque tudo que o povo planta, os medianitas estão roubando. Então ele está trabalhando no lagar para ver se consegue produzir alguma coisa para sobreviver. Ele não consegue observar e até então ele não tem ideia de quem está aparecendo ali. Mas é o próprio anjo do Senhor que está sentado embaixo do carvalho. Até o momento do anjo aparecer, Gideão não vai ver quem é que está lá. Mas o texto diz que o anjo estava debaixo do carvalho. Gideão não percebeu, mas o anjo está ali. Gideão não conseguiu ver, mas o anjo estava presente. O próprio anjo do Senhor estava ali. Às vezes a gente não consegue ver. Às vezes a gente não consegue observar. Às vezes a gente está passando por certas situações que a gente pergunta onde Deus está. Só que a todo tempo o anjo sempre esteve debaixo do carvalho, sentado, nos observando. Isso aqui é interessante porque o anjo já veio observando Gideão.
O anjo já vem vendo Gideão. O anjo já vem observando Gideão. Gideão está caminhando, está trabalhando, malhando trigo no lagar. Ele não consegue ver, ele não consegue perceber, mas o anjo está o tempo todo presente ali, vendo as atitudes de Gideão, sentado embaixo do carvalho. Existem momentos que você está fazendo certas coisas para tentar sobreviver e você não consegue ver, mas na verdade o anjo do Senhor está todo o tempo ao seu lado, caminhando com você, produzindo livramento na sua vida. E o anjo está observando se você vai ser fiel ou se você vai murmurar. O anjo está observando se você vai agradecer a Deus pelo tempo que você está vivendo ou se você vai questionar a Deus mediante o processo que você está passando. Qual é a sua atitude? Você murmura ou agradece? Você murmura ou louva? O anjo está observando e está vendo. Deixa eu ver a atitude dele. Deixa eu ver se ele vai murmurar. Deixa eu ver se ele vai reclamar. Deixa eu ver se ele vai questionar. Deixa eu ver se ele vai permanecer fiel. Deixa eu ver se ele vai permanecer me buscando. Deixa eu ver se ainda vai existir no coração dele fidelidade. Você não está vendo. Você pode não estar percebendo. Mas o anjo do Senhor está observando os teus passos. Ele está observando a maneira como você vive, a forma como você se comporta, as suas atitudes mediante o processo que você está vivendo. Você pode não estar vendo nada disso, mas o anjo está ali embaixo do carvalho, observando as suas atitudes. O fato de você não ver não significa que Deus não esteja presente. O fato de você não sentir não significa que Deus não esteja presente. O fato de você não observar não significa que Deus não esteja presente. Você pode não ver, você pode não observar, você pode não sentir, só que Deus está todo o tempo presente ali. Quem é que está te fortalecendo para você continuar no lagar? Quem é que está fortalecendo você para continuar trabalhando? Quem é que está te fortalecendo para você continuar permanecendo envolvido com o projeto que Ele colocou sobre as suas mãos? É o próprio Senhor. E o texto diz que o anjo estava debaixo do carvalho, quando então no verso 12 diz que ele vai aparecer. Perceba, Gideão está malhando trigo dentro do lagar. Os historiadores dizem que o lagar seria o local de estar pisando em cima das uvas. Que o processo de construção do vinho começava dentro de um lagar. Então, teoricamente, não seria um local propício para ele realizar essa atividade. É o que diz o comentarista da aplicação pessoal. Perceba, não é o local correto, mas ele está fazendo alguma coisa para sobreviver. E é nesse local que aparentemente não é propício que ele vai descobrir qual é o destino dele, a vocação dele, o chamado dele. Eu estou pregando Juízes capítulo 6. Perceba, ele está num local que não é propício para isso, ele está num local que na verdade o trabalho deveria ser outro, mas nesse local que de repente, literalmente, talvez ele não queria estar ali, ele queria estar em outras funções, é nesse lugar que ele vai descobrir qual é a missão dele de vida. É esse local que ele vai entender qual é o seu propósito. O lagar aonde ele está vai revelar o seu destino. Algumas vezes você vai fazer coisas que de repente você não quer fazer. Algumas vezes você vai participar de lugares que você não quer participar. Algumas vezes você vai trabalhar em certos lugares que você fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é propício para isso, esse ambiente não é propício, sabe? Não combina o que eu estou fazendo com o lugar que eu estou. E na verdade Deus só permitiu você chegar em certos lugares para que através dele você encontre o seu destino. Existem portas que Deus te leva que na verdade não é a porta que Deus quer que você fique, mas é essa porta que Deus te colocou para que através dela você encontre o seu destino.
Existem lugares que Deus te leva, existem portas que Deus abre, existem ambientes que você vai, existem relacionamentos que você encontra, existem pessoas que Deus coloca no teu caminho, existem situações que aparecem na tua frente, que o único motivo de Deus é levar você para o seu destino. É fazer você chegar no propósito. É fazer você chegar diante daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Às vezes, Deus permite certas portas chegarem na sua vida, não porque é a porta que Deus quer que você fique, mas é o caminho que Deus deseja usar para que através dele você entenda qual é o seu destino. Eu vou repetir isso. Às vezes Deus permite você chegar em ambientes que de repente você não quer chegar, lugares que você não quer ir, pessoas que de repente você não queria encontrar, e você pergunta: por que eu investi tanto meu tempo com essa pessoa? Quantos anos eu passei, gastei minha vida com ela, sofri com ela, por que esse relacionamento? Só que esse relacionamento, essa amizade que entrou na tua vida, ela te levou para o seu destino. Porque o anjo vai aparecer diante de Gideão no lagar, onde aparentemente não seria um local propício para ele estar fazendo o que faz, mas é o que vai revelar o destino dele. Às vezes você está em lugares que de repente você não queria estar, só que é esse local que Deus te levou que vai fazer você entender qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito. Esse local não é o seu fim, esse local é só para te mostrar um caminho. Gideão está malhando trigo no lagar. O anjo aparece para ele, começa a revelar algumas coisas para ele, e o anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Coisa boa de ouvir, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. Quando o anjo se aproxima diante de Gideão e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, você pode não perceber, porque a gente precisa ter sensibilidade quando a gente lê a Bíblia. Se a gente não tiver sensibilidade para certas coisas e não meditar, a gente não pega essas pérolas que eu vou soltar para você. Por isso que a Bíblia não fala que ela tem que ser lida, a Bíblia tem que ser examinada, né? Examinar, estudar, germinar, guardar, pensar, refletir. Pode não você perceber o que está acontecendo, só que até o anjo chegar, aparecer e falar com Gideão, está revelando para nós aqui os níveis de como Deus trata com o ser humano. Isso aqui é nível de tratamento. Isso aqui representa para nós a maneira como Deus se revela para o homem. Porque tem muita gente que está me ouvindo e não está entendendo muita coisa na sua vida. Só que talvez você esteja em um desses níveis aqui. Você vai observar pelo menos 3 níveis de tratamento aqui no texto. 3 formas que Deus atua com Gideão. Primeiro, o anjo vê Gideão embaixo. O anjo está embaixo do carvalho e está vendo Gideão trabalhando, malhando trigo no lagar. Segundo, o anjo vai aparecer para Gideão. Terceiro, o anjo vai falar com Gideão. Primeiro, Deus observa. Segundo, Deus aparece. Terceiro, Deus fala. É o que acontece aqui no texto. Primeiro, Deus observa. Representa o nível de tratamento com Deus. Deus está observando. O anjo está vendo. E talvez você esteja passando por esse primeiro nível, que é o nível de Deus se calar. Deus não fala, Deus só observa. Aí você grita o nome dele, você ora, você faz campanha, você busca, você vai para o monte, você se tranca no quarto, você faz propósito. Só que você está no primeiro nível. E o nível o tratamento de Deus no primeiro nível é te observar. Deus está te vendo. Deus está te observando. Deus está vendo você. Deus está observando a maneira como você está se comportando. Você está no primeiro nível, que é o nível de Deus observar você. Então não adianta reclamar, não adianta espernear, não adianta murmurar, não adianta questionar, não adianta falar com Deus. Deus está vendo. Só que Ele não está falando. Por quê? Porque você está no processo de observação. Qual é a atitude que você vai ter nesse deserto? Qual é a atitude que você vai ter diante da escassez? Deus está vendo a forma como você está agindo. Ele está observando você.
E está vendo a maneira como você está se comportando diante desse processo. O primeiro nível é o nível que Deus observa. E não adianta falar, não adianta buscar, não é momento de Deus falar, é momento de você falar. Deus se cala para você falar, para você clamar, para você interceder, para você se expressar, para você gritar, para você se apresentar a Ele. Você está vivendo um silêncio de Deus porque está no primeiro nível. Pastor, por que eu tenho que passar por esse processo? Por que Deus não fala? Porque senão você não tem fé, cara. Como é que você vai ter fé se tudo aquilo que acontecer Deus falar e revelar para você? Tem momentos que você precisa aprender a usar a tua fé, a crer. Mesmo diante de umas circunstâncias erradas, mesmo quando tudo parece que vai te levar à queda, é o momento que você tem que usar a sua fé. Quando tudo diz que não, que você vai usar a fé para intensificar a sua raiz em Deus, a sua vida em Deus. Então, o primeiro nível, Deus observa. O segundo nível está no verso 2. No verso 12, o anjo do Senhor aparece. O segundo nível do tratamento de Deus conosco é quando o Senhor resolve aparecer. O que é o segundo nível de aparecimento? É quando Deus dá sinais. Deus começa a dar sinais. Senhor, me mostra se o Senhor está nesse caminho. Deus vai lá e te dá um sinal. Senhor, me mostra se é de ti fazer isso. Deus vai lá e te dá um sinal. Senhor, eu quero saber se a decisão que eu estou tomando é certa. Deus vai lá e vai te dar um sinal. Então você passou do primeiro nível. Deus já não está mais em silêncio. Deus está te dando sinais. Você passou do primeiro nível. Agora é o nível de Deus te dar sinais. Deus está te dando sinais para mostrar para você o caminho que você tem que seguir. Deus está te dando sinais de tudo quanto é jeito. Está usando pessoas, está usando circunstâncias, está usando frases, está usando filmes, está usando criança, está usando adolescente, está usando jovem. Aonde você está, Ele está cercando você de informações que venham confirmar a você a direção certa. O primeiro nível, Deus fica em silêncio e observa. O segundo nível, Deus ele decide aparecer e te dar sinais. E o terceiro nível, Deus fala. Verso 12. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Veja, o Senhor aparece e fala. Ué, por que Deus fala se o anjo já apareceu? Porque a Bíblia diz em Números, o capítulo 22 e o capítulo 23, fala para nós que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não confirmaria? Então por que Deus fala? Para confirmar que é Ele mesmo que está falando. Para confirmar que é Ele mesmo que está louvando. Para confirmar que é Ele mesmo que está nessa decisão, que está nesse processo. Ele observa, Ele vê a atitude, Ele te dá sinais e Ele confirma que aqueles sinais são verdadeiros. Que é Ele que está te dando o caminho. Deus não vai falar e não vai te dar uma direção sem não confirmar. Esse negócio que você ouviu da tua cabeça, esse negócio que você, sabe, veio no meu subconsciente, tive um sonho, alguém disse, quantas vezes Deus confirmou isso? Porque Deus confirma. Não existe direção de Deus sem confirmação. Deus fala e Deus confirma. Talvez você está no primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível. Deus falou com Gideão. Pastor, o que Deus falou com Gideão? O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão questiona o Senhor. E o questionamento dele é: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Perceba, o questionamento aqui de Gideão é um questionamento humano, que nós fazemos. Porque ele está dizendo o seguinte: poxa, o Senhor está dizendo que é comigo, me chamou de valoroso, disse que o Senhor é comigo. Então por que esse mal está vindo sobre mim e sobre o povo? Por que esse mal está atingindo o povo? Isso aqui é um questionamento humano que nós fazemos ao Senhor. Pô, Senhor, o Senhor disse que está comigo, eu estou passando esse deserto? O Senhor disse que está comigo e eu estou perdendo gente? Um monte de gente está morrendo? O Senhor disse que é comigo, eu estou passando pelo vale? O Senhor disse que é comigo e, sabe, estou passando por esse processo de separação, de crise, de problema espiritual, problema com o filho. O Senhor disse que é comigo e os filhos estão nas drogas. O Senhor disse que é comigo e o marido não para de beber, está com a cara enchendo de cachaça. Como
Como assim o senhor diz que é comigo e não intervém nessa situação, não age no meio dessa situação? O questionamento aqui de Gideão é um questionamento humano, que todos nós fazemos, o que é absolutamente natural. Que se Deus diz que é conosco, a gente quer ver o agir dele. A gente quer ver ele nos livrar desse processo de dor. Nós fazemos a mesma pergunta. Por que a gente faz a mesma pergunta? Porque a gente não entende o propósito. Da mesma forma, Gideão. Ele questiona o Senhor porque ele não entende o propósito. A mesma pergunta que Gideão faz, nós fazemos também. É um questionamento. Só que Gideão não está conseguindo perceber que se não fosse essa crise, ele não estava malhando trigo no lagar. Se não tivesse malhando trigo no lagar, o anjo não aparecia embaixo do carvalho. Se o anjo não aparece embaixo do carvalho, o anjo não se revelava para Gideão. Se o anjo não se revelasse para Gideão, Gideão não entenderia qual era a missão dele. Se Gideão não entendesse qual era a missão dele, Israel ia continuar escravo nas mãos dos medianitas. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu estou dizendo o seguinte, que se não fosse a crise, o anjo não aparecia. Ele está questionando, está reclamando que não está entendendo. Mas ele não está percebendo que ele não está jogando palavra ao vento. Gideão não está falando com o subconsciente dele. O Gideão está falando com o anjo do Senhor. Ele não está percebendo que esse processo está fazendo Deus se revelar para ele. Deus está falando com ele, mediante os próprios questionamentos que ele teve. Porque ele disse, o Senhor está dizendo que foi conosco, poxa, e nós crescemos ouvindo, eu ouvi dos meus pais, que o Senhor fez Israel subir do Egito. Olha que dado interessante que ele está dando. Gideão está dando um dado aqui para a gente, em Juízes capítulo 6, que ele ouviu as histórias do pai, que Israel havia sido livrado do Egito pelo Deus de Israel. Então, eu posso afirmar com base bíblica que Gideão não viu os sinais que o povo de Israel dentro do Egito viu. O que Gideão viu aqui é sofrimento, é perseguição, é escassez. Israel aqui está debaixo do domínio dos medianitas. Ele não conheceu o Deus que abre o mar, ele não conheceu o Deus que fecha o mar. E como resposta disso, ele fala na própria oração. E ele diz, o Senhor é conosco porque tudo isso nos sobreveio. O que é feito, todas essas maravilhas? Os nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Ou seja, ele está contando algo que o pai dele passou para ele. Ele não conhece Deus de verdade. Ele não experimentou Deus de perto. Ele não tem experiência profunda com Deus. Só que ele está questionando. E ele ainda não percebeu que os questionamentos dele não estão sendo jogados ao vento. Tem anjo ali debaixo do carvalho falando com ele. Deus está marcando Gideão nessa experiência. Ele está sendo marcado por uma profundidade muito grande. Porque Deus está querendo mostrar para Gideão que o mesmo Deus que falou com Abraão, o mesmo Deus que falou com Isaac, o mesmo Deus que falou com Jacó, o mesmo Deus que falou com Moisés, o mesmo Deus que falou com todos esses homens, também estava falando com ele naquele exato momento. Por isso que Jó, ele diz lá nos últimos capítulos dele, que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Aí você passa a entender que um dos motivos de tudo isso acontecer é para que a vida dele fosse marcada por um propósito. Eu tenho certeza que essa crise marcou o coração de muitos israelitas. Só que além de Deus falar com muitos aqui, nesse período onde a Bíblia não fala de todo mundo, a Bíblia aqui no caso vai falar de Gideão. Eu sei que muitos foram marcados por uma experiência, mas Gideão especificamente está sendo marcado de uma forma diferente. Ele está vendo o Senhor de uma forma como ele nunca viu. Ele está experimentando Deus de uma forma como ele nunca experimentou. Talvez você está fazendo esses questionamentos com Deus e está dizendo, Senhor, eu não estou entendendo por que tanta dor, por que tanto sofrimento, por que tanto deserto, por que tanta crise. Mas você já parou para perceber? Você nunca ficou com o teu coração tão sensível como está agora para Deus. Você nunca parou para ouvir a palavra como você tem ouvido. Você nunca parou para ouvir as coisas de Deus como você tem parado para ouvir. Você nunca parou para orar como deveria orar. Nunca parou para ler a Bíblia como deveria ler. Nunca parou para se atentar às coisas espirituais. Por quê? Porque essa crise
está marcando você para que você conheça Deus de perto. O Deus que se revela embaixo do carvalho, mostrando o seu propósito e a missão que Ele tem sobre a sua vida. Existem desertos que você está passando que o motivo dele é o Senhor marcar a sua vida e te levar até o propósito. Deus quer ter um diálogo com você mais profundo. Deus quer te levar num nível mais profundo. Deus quer fazer com que coisas maiores sejam estabelecidas através da sua própria vida. Se não fosse a crise, o anjo não aparecia. Se não fosse a escassez, Gideão não viu o anjo. Tem coisas que Deus está permitindo você passar para que você enxergue o anjo do Senhor na sua vida. Para que você veja o anjo na sua sala, para que você veja o anjo no seu quarto, para que você durma e acorda com Deus, para que você todos os dias levante e perceba palpavelmente a presença de Deus dentro da sua casa, presente na sua vida. O anjo aparece a Gideão, ele questiona ao Senhor, o anjo começa a revelar o seu propósito, ele vai pegar uma oferta, vai oferecer ao anjo. Após oferecer a oferta ao Senhor, o texto diz que ele vai receber uma segunda ordem. Ele vai pegar o altar de Baal, vai quebrar o altar de Baal, e no lugar do altar de Baal, ele vai levantar um altar novo ao Senhor. Preste atenção aqui. Isso aqui é muito tremendo. Muito tremendo. Qual é a missão de Gideão, o destino de Gideão? Lutar contra os medianitas. Só que antes dele lutar contra os medianitas, Deus está dando uma direção para Gideão. Você vai quebrar o altar de Baal. Por quê? Porque não tem como você ir para a guerra com o altar de Baal levantado. Não tem como você ir para a guerra com o seu altar em Cristo quebrado. Quebra o altar de Baal. Tira Baal do meio do povo. Destrói o altar de Baal. Por quê? Porque você não vence guerra se você tiver com o altar de Baal erguido sobre a sua vida. Tem muita gente que está perdendo guerra, que está perdendo batalha, porque está com o altar de Baal levantado sobre a sua vida. Você quer vencer guerras, mas você não sai da prostituição. Você quer vencer guerra, mas você não sai da fofoca. Você quer vencer guerra, mas você está com uma vaidade ao extremo. Você quer vencer guerra, mas quem está manipulando a sua vida são demônios. Você quer vencer guerra, mas você não consegue sair da mão da amante. Você quer vencer guerras, mas você não consegue ter uma vida transparente. Você quer vencer guerra, mas você mente, você faz falcatrua, você é mentiroso, é mau caráter, age com coração ruim. Você tem que quebrar esse altar de Baal, cara. Você quer vencer guerra, mas você está dividindo a adoração a Deus. Você está se encurvando diante de outros deuses. Você está entregando o teu tempo para outras coisas. E outra coisa, a gente acha que idolatria é só se encurvar diante de imagem. Você está enganado. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus sobre a sua vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus sobre a sua vida é idolatria. Se você ama mais os seus filhos do que a Deus, você está idolatrando. Se você ama mais o seu pai do que a Deus, você está idolatrando. Se você ama mais a sua mãe do que a Deus, você está idolatrando. Se você ama mais aquilo que você faz do que a Deus, você está idolatrando. Se você ama mais o seu dinheiro, os seus bens, você está idolatrando. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Quebra esse altar de Baal hoje. Destrói esse altar. Porque enquanto esse altar de Baal não for quebrado, você não vai vencer guerra. Você não vence guerras com o teu altar em Cristo quebrado. Como é que você quer entrar numa guerra desconcertado? Como é que você quer entrar numa guerra com a casa quebrada? Como é que você quer entrar numa guerra com a casa toda destruída, onde Baal está reinando na tua sala? Antes de lutar do lado de fora, luta primeiro do lado de dentro. Vence as guerras aqui dentro. Arranca esse altar que está manipulando a tua mente, o teu coração, a tua vida. Deixa Deus ser o primeiro na tua vida. Quebra esse altar de Baal hoje. Rompe essa aliança. Você está abrindo sociedade com gente que tem aliança com o diabo. Você está sentando na mesa dos escarnecedores e está compactuando com coisa errada e está calado, não está se posicionando.
Você está compactuando com Baal na tua vida porque você está concordando com gente que está vivendo com alianças com o diabo, com demônios. Quebra esse altar hoje. Porque enquanto esse altar não for quebrado, você não pode ir para a guerra. Deus dá uma direção para Gideão, quebra o altar. E no lugar do altar para Baal, levanta um altar para mim. Faz um altar para mim. Prepara o altar para mim, para que eu seja adorado dentro desse território. Depois Deus vai conduzir Gideão para a guerra. Gideão está com muitos soldados. Capítulo 7 de Gideão. Tem por volta de 32 mil homens. Ou mais. Mas pelo menos a Bíblia traz para nós esse dado dentro do campo de batalha. E Deus vai falar com Gideão. Gideão, você vai fazer o seguinte. Tem muita gente com você. Não dá para entrar nessa guerra dessa forma. Tem muita gente. E se esse povo vencer, esse povo vai dizer que a vitória veio pela sua própria mão. Esse povo vai dizer que a glória é deles. Então eu quero que você venha limpar o povo, venha filtrar o povo. Por quê? Para que quando Israel vencer e ter vitória dentro dessa guerra, o povo venha dizer que quem deu vitória não foram os próprios soldados, não foi a espada do povo, mas foi o próprio Senhor que entrou na guerra. Então, quando Deus começa a limpar o povo no meio de Gideão, é porque Deus queria que ficasse nítido que era Ele que estava dando vitória para o povo. Deus não queria dividir a sua glória com ninguém. Deus não queria dividir a sua adoração com ninguém. Existem momentos que Deus vai permitir que os seus recursos se acabem. Existem momentos que Deus vai permitir que o médico não consiga te curar. Existem momentos que Deus vai permitir você chegar em alguns limites, para que lá na frente, quando Ele fizer um milagre, ninguém venha a ter dúvida que é o próprio Deus que está fazendo. Porque se você for curado na mão do médico, alguém vai dizer, foi curado porque tomou remédio. Se a porta se abrir por causa de fulano, alguém vai dizer, se abriu porque foi teu tio que te colocou naquela empresa. Se você conseguir a vitória pela mão do advogado, alguém vai dizer, você só venceu porque o advogado que você contratou é muito bom. Aí Deus foi lá, limpou todo mundo, deixou você num deserto, tá sem amigo, sem pai, sem recurso, sem ninguém. Para quê? Para que todo mundo veja que foi o próprio Deus que agiu sobre a tua vida e entrou com resposta. Existem momentos que você vai ficar sozinho. Existem momentos que você vai passar no deserto. Existem momentos que as pessoas vão desaparecerem da tua vida. Existem momentos que os relacionamentos vão sumir. Existem momentos que quem queria se aproximar não vai conseguir, porque é Deus que vai tirar todos os teus recursos. Para todo mundo ver de longe e dizer, é Deus que está fazendo, é Deus que está abrindo, é Deus que está curando, é Deus que está salvando, é Deus que está libertando, é Deus que fez um milagre, é Deus, é Deus. Não vai ficar dúvida que é o Senhor que está fazendo. Só que Ele vai limpar a casa. Como é que é o processo de limpeza? Gideão, avise os medrosos e os covardes que voltem. Gideão grita, os medrosos e covardes que voltem. Sabe quantos homens vão voltar? Diz o texto que 22 mil homens vão voltar. 22 mil homens que estavam com Gideão dentro de uma guerra. E alguém pensando assim, nossa, só tem valente nesse grupo? Só tem soldado nesse grupo? Até que Deus revela a Gideão algumas coisas. Fala, Gideão, a direção é essa. Manda os covardes e os medrosos voltarem. Ele dá a ordem, os covardes e os medrosos voltam. E 22 mil homens saíram daquele exército. Você consegue entender isso aqui, Jesus? Você consegue entender essa palavra? Você está pegando isso aqui ou não? Que tinha covarde no exército. Tinha medroso dentro do exército. Só que estavam tudo camuflado. Estava tudo escondido. Com farda de soldado, com espada de soldado, todo mundo acha que é valente. Só que tinha 22 mil que, na verdade, mais atrapalharia do que ajudaria dentro da guerra. Deus olha para Gideão e fala, Gideão, você vai fazer tudo o que eu disser.
Se eu disser fica, você fica. Se eu disser vai, você vai. Você vai limpando o povo porque esse é o meu propósito. Percebe? Os 22 mil que aparentemente iriam agregar para Gideão, iriam prejudicar ele a chegar no propósito. Eu estou pregando para alguém que não está entendendo algumas coisas que Deus está fazendo. Eu estou pregando para alguém que Deus está limpando as amizades dele e ele não está entendendo. Deus está tirando os teus relacionamentos, Deus está limpando a sua vida, Deus está arrancando certas pessoas do seu caminho. E você não está entendendo. E Deus está tirando por causa de um propósito. Tem uma missão para se cumprir. Só que esse propósito não vai ser concluído enquanto Deus não limpar algumas pessoas desse exército. Porque você está olhando e está dizendo, é valente. Você está olhando e está dizendo, é forte. Você está olhando e está dizendo, é ideal para me ajudar. Só que Deus está vendo e está dizendo, não, é medroso, é covarde. Tem farda, mas não tem valentia. Não está preparado para a guerra. Não queira trazer para a sua vida alguém que Deus decidiu tirar. Pare de insistir em pessoas que Deus não quer que fique ao seu lado. Pare de trazer para a tua vida pessoas que Deus já tirou. Pare de trazer para a sua vida pessoas que Deus já arrancou. Se você levar para a sua vida pessoas que Deus não quer, você vai perder essa guerra. Você vai perder essa batalha. Essa pessoa pode estar com farda de soldado, ela pode estar com aparência de valente, essa pessoa pode estar com característica de guerreiro, mas é covarde, é medroso. Deixa Deus limpar esse exército. Deixa Deus tirar da tua vida. Deixa Deus arrancar. E quando Deus tirar, não insista em trazer para perto. Por quê? Porque é Ele que está limpando. É Ele que está tirando. Ah, mas o exército dos medianitas são muito grande. Eu não vou conseguir vencer. Esse é o teu problema. Que você trabalha com uma visão racional, calculista, mediante aquilo que você vê. E quando você calcula aquilo que você tem para aquilo que precisa ser resolvido, você diz, o meu exército tem que ser muito grande. Só que Deus trabalha de uma forma diferente da sua. O que para você é grande, para Deus está atrapalhando. Você está dizendo, o meu exército está bom, tem muitos soldados. Só que Deus está dizendo, a maioria é covarde, vou limpar todo mundo. Porque Deus não está procurando quantidade, Deus está procurando qualidade. Deus não está procurando saber se tem gente ali para agregar número. Deus está procurando saber se tem valente que está ligado ao mesmo propósito. Alguns momentos da sua vida, Deus vai tirar pessoas do seu caminho. Deus vai arrancar pessoas da sua vida. Deus vai tirar amizades. Deus vai tirar relacionamentos. Não vai permitir que você continue com essa pessoa. Por quê? Porque Ele quer te levar até a terra da promessa. Ele quer te levar até a vitória. Só que você não vai poder conquistar o propósito enquanto Deus não tirar algumas amizades da sua vida. Se é Deus que está limpando, deixa Ele limpar. Deixa Ele tirar, deixa Ele arrancar. Deixa Ele transformar a tua vida. Deixa Ele restaurar, deixa Ele curar, deixa Ele te salvar. Deixa Deus mostrar que Ele é Deus sobre a sua vida. Diga aos covardes e medrosos que voltem. Depois Deus vai dar mais uma direção. Observa a forma como eles bebem água. Aqueles que descem com a sua mão, levando a água até a boca, você separa. Quem lambe da água como um cão, observe também, coloca no outro lugar à parte. E diz o texto que o grupo que Deus escolhe é um grupo de 300 para vencer uma batalha com milhares e milhares de soldados. Aí alguém vai dizer, 300? Eu imagino o Gideão pensando, poxa, tudo bem, foram 22 mil homens, sobrou só 10 mil. Aí de repente Deus fala, não, tem muita gente ainda, vamos limpar isso aí. Aí de 10 mil, sobra 9.700 que bebem água de uma forma e 300 que bebem de outra. Aí você vai pensar, Deus vai ficar com os 9.700, que é impossível vencer essa guerra só com 300 homens para lutar contra milhares de soldados. E em vez de Deus escolher os 9.700, Deus escolhe os 300. Deus trabalha com loucura, Deus trabalha com coisas assim que fogem do nosso controle. Às vezes Deus pode estar tomando direções na sua vida que você está falando, cara, isso é muita loucura. Não é possível. E se tem loucura, pode ter certeza que Deus está nesse processo.
Por quê? Porque Deus não trabalha dentro do campo da normalidade do homem. Porque se um homem vence aqui com a sua própria força, o homem ia levar a glória para si. Então Deus usa 300 para mostrar para o povo que o pouco para ele vira muito. E o teu muito para ele não é nada. O pouco na mão dele vira muito, mas o meu muito na mão dele vira, o meu muito na minha mão vira nada. Você entendeu isso aqui ou não? Não adianta eu ficar acreditando nos meus recursos, acreditando nos meus soldados, acreditando no meu dinheiro, acreditando na minha faculdade, acreditando no meu diploma, no meu conhecimento. Não adianta eu ficar acreditando naquilo que eu tenho, se eu não confiar em Deus. Por quê? Porque o meu muito não resolve o meu problema, mas o pouco que Deus tem para mim vai ser muito. O pouco que Deus separa é suficiente para resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de guerra que eu venho estar passando. Então eu não tenho que ser influenciado pelas circunstâncias. Eu não tenho que ser levado por causa dos problemas. Se Deus falou com 300, vai com 300, meu filho. Porque a Bíblia diz que a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus selecionou 300 para mostrar para o homem que o pouco na mão dele vira muito. Alguém vai dizer, são 300 homens, mas são 300 valentes. São 300, mas são 300 que não se prostram a Baal. São 300 que estão fechados com Gideão. São 300 que estão ligados na mesma visão. Alguém vai dizer, são só 300, mas são 300 que estão do mesmo propósito. Do que adianta ter mais de 30 mil homens na guerra, mas só 300 está com o coração na batalha? Deus está limpando algumas coisas. Deus está limpando a tua vida. Está filtrando algumas coisas para que o propósito dele se estabeleça sobre a sua casa. Então não se desespera e nem perca o controle se Deus ficar com os 300. Por quê? Porque os 300 na mão de Deus são suficientes para vencer qualquer tipo de guerra que você esteja passando.